invasão alienígena ou, na verdade, eles são nossos amigos e vieram pra trocar uma ideia? Esse aqui é o filme que você deveria ver antes de assistir Dia D. E qual é o nome dele, Nathan? A Chegada, filme de 2016, que pra mim é um dos melhores filmes que fala sobre alienígenas, ETs e a sua possível chegada no mundo. Mas antes de chegar com essa pedrada, o que o pessoal tem que fazer? Dá aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo do Central Cine. E seja bem-vindo aqui, a gente traz todas as novidades do cinema, a gente fala sobre filmes, relembra alguns filmes pra você assistir outros, da mesma forma que a gente tá fazendo a Chegada, já que o filme do momento é Dia D. Então chega com seu like aí. O filme conta, meu caro, que 12 naves chegaram aqui no planeta Terra e eles foram para diferentes lugares do mundo e ficaram lá paralisados. E aí o mundo tentando entender o que está acontecendo, vários países colocando o exército ali, todas as tropas a postos para alguma coisa acontecer. Só que aí o que acontece? A cada 18 horas, essa nave ela abre e ela liberava um espaço e aí algumas pessoas poderiam subir. E aí para subir, e aí tinha algumas interações com esses alienígenas lá. Eles chamavam de Ectapods. E aí os Estados Unidos chama uma linguística para tentar desvendar aquilo que eles estavam falando, porque eles emitiam alguns símbolos em formato de um círculo assim, com várias coisas, e ela tentando traduzir o que eles queriam dizer. E aí, antes de entrar mais a fundo na história, é importante falar que esse filme, A Chegada, ele foi lançado em 2016. Só que era um conto de um cara chamado Ted Chiang, lá em 1998, chamado A História de Sua Vida. Só que diferentemente do filme, que traz toda essa tensão geopolítica por trás, esse conto, ele explorava algo sobre a filosofia por trás de tudo, a linguística e o luto de uma mãe, que a gente vai ver posteriormente o que acontece com ela. Sim. E aí passou todos esses anos, eles tentando adaptar uma história pro cinema, e em 2016 eles conseguem e lançam o filme. Cara, o que eu acho legal de A Chegada, já começando a falar um pouco mais do filme, é que, na minha opinião, mesmo que tenha esse conto por trás, seja algo mais filosófico, eu acho que ele mostra uma coisa que talvez exatamente aconteceria. São naves chegando, o exército chegando em peso pra ver o que era, e eu acho que a nossa maior dificuldade, eu tenho certeza, que seria a comunicação. Porque às vezes eles podem vir de uma maneira de boa para trocar uma ideia, mas a falta de comunicação entre povos aqui no mundo já faz com que tenham guerras, já faz com que tenham muitas coisas. Imagina com outro ser extraterrestre. E eu trago aqui também uma lembrança de um filme que lançou esse ano, que é o Devoradores de Estrelas, aonde você tem dois personagens focais ali, que é o Rock e também o nosso querido personagem principal ali, que eu esqueci o nome dele agora, que eles, em primeiro momento, antes de se debater, antes de querer brigar, eles tentam se entender, tentar trocar uma ideia, ver o que cada um tá fazendo, e eles começam a se ajudar. E A Chegada, ele vem nessa vibe, porque é uma tensão do começo ao fim, de você entender o que eles querem ali. E ali você trabalhando com a linguística, você levou outra forma de apresentar os aliens pro cinema, que é o quê? Pô, eles não vieram invadir, eles não vieram fazer nada, eles vieram pra trocar uma ideia. E talvez se você não levasse a linguística ou não levasse essa ideia tão forte, você teria ido pro lado oriental, que era a galera, eu acho que era do Japão ou da China. China e Rússia. China e Rússia, que já queriam bombardear os alienígenas. E ali, com certeza, ou eles nunca mais iam voltar, ou eles iam começar uma guerra com a humanidade. Então, eu acho muito legal esse ponto da linguística, esse ponto de, tipo, qual seria o maior problema se eles chegassem aqui hoje? Primeiro que eles vão tentando conversar e aí tudo desanda quando algum país fala assim que pra eles conseguiram desvendar que eles estavam tentando dizer, se armem. E aí ele falou assim, eles estão falando pra gente se armar porque vai acontecer uma guerra. E aí alguns começam a atacar, e aí lá na nave que tá nos Estados Unidos, os soldados colocam bombas sem avisar pra personagem da Amy Adams, e aí explode tudo, e aí a comunicação com eles ficou muito difícil. Só que o que o filme tava tentando passar? Que a linguística ela é muito importante. Pra eles ali, o tempo ele não acontece de uma maneira linear, passado, presente e futuro. Pra eles tudo acontece da mesma forma. O filme ele vai apresentando a personagem da Amy Adams. Logo no começo, ela tendo visões de uma criança loira. Sim. E só isso que a gente apresentava. E aí você pensa que é alguma filha dela, tudo.
Só que ao passar o filme, você descobre que por ela estar tendo esse contato e entendendo a língua deles, digamos assim, ela tá começando a ver o futuro dela. Sim. Só que qual que é o futuro dela? Ela vai ter uma filha, só que essa filha ela vai ter uma doença e ela vai morrer em algum momento. E aí ela não entendia o porquê estava acontecendo com ela e depois ela descobre que eu tô vendo meu futuro. Eu sei que eu vou ter uma filha, eu sei que em algum momento ela vai morrer. Ela se casa com o personagem do Jeremy Renner, só que ele separa dela ao descobrir que ela sabia que tudo aquilo ia acontecer e mesmo assim ela quis viver tudo isso. E aí o filme ele vai passando, e aí por que os alienígenas vieram na Terra? Não foi pra brigar, não foi pra guerrear, foi porque daqui a 3.000 anos, essa mesma raça vai precisar da ajuda dos humanos. Então eles vieram pra cá, meio que parecido com o Interestelar. Ajudaram a gente aqui em um ponto do passado, pra quando chegar lá no futuro, eles serem muito importantes. E aí o filme vai mostrando tudo isso e toda essa tensão. Eu acho que se os alienígenas, primeiro, se eles existirem realmente, e se eles viessem pra cá, eu acho que seria exatamente como isso. Se eles vindo, tentando entender, tentando conversar, se isso já não acontece, né? A gente não sabe. Caso mais forte, mais documentado, que é o sinal WOW, eles tentando se comunicar, ver como que é essa reação. Exato. E do que guerra. Porque, tipo, a maioria... Isso que eu acho muito engraçado, porque a maioria de filmes de Alien, essas coisas, é tudo, tipo assim, guerra. Guerra dos Mundos, Independence Day, tipo... É sempre guerra, vamos entrar em guerra. Não acho que seria assim. Primeiro que pra eles virem pra cá, eles são muito mais avançados do que a gente. Muito mais evoluídos. Pra que eles vão tretar, perder alguém deles, sendo que eles podem chegar a conversar e falar, ó, sou mais poderoso. Me dá tal coisa, eu te trago tal coisa. E eu acho que a chegada chega nesse ponto porque... Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! De verdade, mesmo que eles venham aqui, ou já estejam aqui, várias teorias... eu acho que eles não viriam de graça também. Pô, eu vou te ajudar aqui, mas igual na chegada, daqui tanto tempo eu vou precisar da ajuda de vocês em alguma coisa. Fechou? Fechou. Eu acho que é nesse sentido. Exato. E assim, pra mim o filme ele tem uma das frases mais legais de todos os filmes, que é: se você pudesse ver sua vida inteira, do começo ao fim, você mudaria alguma coisa? Que é o que acontece com a personagem da Amy Adams. Ela sabe que uma filha dela vai nascer, ela sabe que a filha dela vai ficar doente, que vai viver muito pouco, e mesmo assim ela escolhe viver aquilo, mesmo sabendo que tudo aquilo ia acontecer. É muito bom, mano. Ela se permite viver aquilo, né? Porque mesmo ela já sabendo, era algo que ela não ia saber. Então ela se permite pelo menos tentar viver aquela vida. Vai que alguma coisa muda, vai que não, mas ela se permitiu tentar. E eu acho que é um dos filmes com um dos conceitos mais legais de alienígenas que a gente tem. E, entrando na nossa pauta aqui do porquê você tem que ver antes do dia D, eu acho que ele é um filme que conversa muito mais do que com o Spielberg tá tentando mostrar pra gente. E talvez não seja uma raça que vai vir aqui pra exterminar a gente, e sim pra tentar trocar alguma coisa em troca de algo, tentar falar com a gente, tentar se comunicar, que é o que a gente vê ali nos trailers. Então eu acho que A Chegada é um filme muito legal de você ver antes do dia D. Porque ele pode te preparar para um conceito que você já vai ter ali a raiz desse conceito, pelo menos. E para você que se interessou em assistir A Chegada, o filme tá disponível na HBO Max. É muito legal e recomendo demais. Para mim é um dos melhores filmes. Tem uma fotografia muito boa, a música é muito boa desse filme. E foi um filme que abriu muitas portas pro diretor chamado Denis Villeneuve, que depois ele fez Blade Runner, depois ele fez Duna e agora tá fazendo 007. Então recomendo demais, meu caro. A Chegada é uma excelente pedida com um excelente diretor. Não perca tempo e vá ver antes de sair dia D, que sai nessa próxima quinta-feira. Então... Mas é aquilo, meu caro. Antes da pessoa assistir A Chegada, o que ela tem que fazer? Se você ainda não chegou no botão do like, você tem que chegar, pô. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a te mandar mais vídeos, tornar isso daqui um canal ainda maior, que você vai ser recompensado com mais vídeos, mais momentos aqui, mais informações como essa. Exatamente. Até a próxima.